Pessoal, nessa aula eu vou comentar alguns exercícios como exemplos que estão na página 145, na frente 2 do Tetra 2, a partir de agora, são as aulas 19 e 20. Então, o primeiro é o seguinte: três números naturais são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Se a soma dos quadrados desses números é 342, então os três números são... Se quiser pausar o vídeo, na sequência eu já vou discutir a resolução. Então, a resposta é a alternativa A. Por quê? Eu estou falando que tem três números, então eu vou chamar a princípio de x, y e z, e que esses três números eles são diretamente proporcionais a uma constante. Então existe uma constante k, e esses números então eles são proporcionais a 2, 3 e 5. O que significa isso? Que se eu fizer, por exemplo, x dividido por 2, lembra que quando é diretamente proporcional, a divisão tem que manter a constante de proporcionalidade. Então, se eu multiplicar aqui, né, o 2 dos dois lados, eu vou chegar que x é igual a 2k, né, que y é igual a 3k. Aqui está errado, aqui é z igual a 5k. Tá? E aí o que ele fala? A soma dos quadrados desses números é 342. Então, você vai levar cada um ao quadrado e vai somar e vai dar 342. E aí você descobre que o k ao quadrado é igual a 9, então o k é igual a 3. E aí, se você descobrindo o valor de k, você volta aqui no valor de x, y e z, e aí você descobre quem é cada um deles. Tudo bem? Questão 2, pessoal. Na figura, P é um ponto do gráfico da função y igual a f de x, com x e y inversamente proporcionais. Se 3,90 é um outro ponto da curva, então a área do triângulo OMP é... Na sequência eu já vou corrigir. Então, a resposta é a alternativa A. Por quê? Como x e y são inversamente proporcionais, lembra que aquilo que a gente comentou lá na teoria. Dois valores que são inversamente proporcionais, o produto entre eles gera a constante de proporcionalidade. Tá? Então, nesse caso, ele fala que a função, todo ponto do gráfico da função é inversamente proporcional. Como ele fala que tem um ponto que é 3,90, a gente descobre então que a constante de proporcionalidade para qualquer par de pontos desse gráfico é 3 vezes 90, que é 270. Com isso, a gente consegue calcular a área do triângulo, porque a área do triângulo OMP, eu precisaria fazer o quê? Eu precisaria pegar o OM, já que é um triângulo retângulo, e multiplicar por MP. Se a gente for ver o OM, ele é o valor de Y desse ponto P. Isso aqui é o OM. E o valor MP é o valor X desse ponto P. Então, na verdade, o que eu preciso para calcular o triângulo é fazer o X de P vezes o Y de P. E eu sei que isso é 270. Então, isso é cateto vezes cateto, que vai dar 270, e aí dividido por 2 por causa da relação da área do triângulo. Resposta 135. Nessa questão 3, ele diz o seguinte: a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado da sua altura D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento x, conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é... Então, na sequência, eu já vou comentar a resolução. Então, a resposta é a alternativa A. Por quê? Porque ele fala o seguinte: a resistência mecânica S, aqui, ela é diretamente proporcional a quais relações? A largura B, então, lembra que a gente comentou lá na teoria que o quê? Quando é diretamente proporcional, ele aparece aqui em cima multiplicando. Então, é diretamente proporcional a B ao quadrado de sua altura D. Então, o D ao quadrado também é diretamente proporcional. Então, aparece aqui multiplicando a constante. E aí, ela é inversamente proporcional ao quadrado da relação x. Então, tudo que é inversamente proporcional aparece aqui embaixo
dividindo a constante. Então, com isso, a gente chega na alternativa A como resposta.